Olá, pessoal, mais uma vez aqui para mostrar para vocês de uma forma bem clara e simplificada uma direção que vocês vão poder aí compreender se o que vocês estão crendo é uma heresia de perdição, uma doutrina de demônios ou algo que está em conformidade com a sã doutrina, ok? Refletindo aqui sobre alguns comentários, parece que o pensamento das heresias, elas seguem um mesmo padrão. E qual é? Livrar o ser humano da culpa do pecado. Se vocês aprenderem a observar e identificar esse discurso ali misturado nas doutrinas, vai ficar muito mais fácil de vocês reconhecerem onde está o erro e onde está a verdade. Onde está o espírito do erro e onde está a verdade. Ok? Por quê? Porque a doutrina principal de toda a escritura não é só um contexto de capítulo, mas é um contexto geral de toda a palavra e de todo o plano do Criador. Ok? Então, no contexto de todas as escrituras, da antiga aliança e da nova, não só da nova, não só da antiga, porque daí também surge um monte de heresias, né? Gente, tem heresias para tudo quanto é gosto, como vocês podem observar. Só que é claro, quando a gente não tem um conhecimento sólido nas escrituras, quando a gente não entende o contexto geral de toda a palavra, como elas se encaixam, os paralelos entre uma coisa e outra, se a gente não sabe isso, a gente vai acreditar naquilo que conta pra gente. Então, assim, se a gente não conhece a antiga aliança, a gente vai acreditar em muitas doutrinas que se baseiam só na nova, que tem um monte também, né, pessoal? Tem aquelas que vão falar que o criador da antiga aliança é do mal. E até mesmo, gente, hoje está de um jeito tão assim, a apostasia está tão grande que assim, as pessoas não vão declarar que segue abertamente as heresias que tem o criador da antiga aliança por mal. Mas elas vão falar assim, eu não acredito num Deus que faz guerra, eu não acredito num Deus que manda matar criancinhas. É a mesma coisa, é o mesmo espírito, as pessoas só não declaram abertamente o que crê. Mas é o mesmo espírito, é a mesma perspectiva de discernimento, entendeu? Então, vai ter heresia para todos os gostos. Do contrário, também acontece. As pessoas vão rejeitar as coisas da nova aliança, vão rejeitar as palavras de Paulo, vão rejeitar muitos ensinos da nova aliança e vão se basear só na antiga. E aí vem um monte de heresia também, as pessoas se tornam legalistas, as pessoas se tornam presas aos rudimentos deste mundo, às coisas que são perecíveis e corruptíveis, que estão sob a maldição do pecado, porque o pecado gera morte, ok? Então, como que a gente aprende a identificar isso? Eu vou dar aqui uma direção segundo as escrituras, mas como eu sempre estou falando para vocês, não depende de nós enxergar, depende do Criador nos conceder a vista, porque quando a gente é cego, a gente não é capaz de dar vista a nós mesmos. A própria prática da vida nos mostra isso, por isso que o Messias usa essa analogia, por isso que o Criador usa essa analogia, por isso que essa analogia é usada em toda a escritura de cegueira. Ok? Um cego não pode, por vontade própria, enxergar. Ah, agora eu sou cego. Não, agora eu tô a fim de enxergar, vou enxergar. Será que isso é possível? Isso não é possível, gente. Isso é um dom que vem do Criador, uma ação sobrenatural. Ok? Então, primeiramente, para que o Criador possa nos dar, nos conceder esse dom, é preciso que a gente já tenha essa humildade. E até essa humildade provém também do Criador, né? Um dom do alto, que é a fé. É a fé para começar a andar no caminho como convém. Então, gente, seguinte, existe um padrão das pessoas que acreditam em heresias, que é o quê? Se eximir da culpa do pecado por si mesmos. Vai ter de tudo quanto é jeito. Então, vai ter um monte de heresia, de doutrina, de achismo, de pensamento. Por quê? Não, o ser humano nasce bom,
eu não faço nada demais, a culpa é dos néfilis, a culpa é do anjo caído, a culpa é sempre a culpa do outro, a pessoa se exime do pecado ou tem um entendimento errado do pecado. Acha que pecado é só os esquerdistas, é só o comunismo, é só coisas assim, e não vê em si mesmo o próprio pecado. Entendeu? Então, todo o contexto das escrituras é para que a gente compreenda o pecado. Por quê, gente? Porque foi pelo pecado que a morte entrou no mundo. Por que a gente morre? Por causa que o pecado entrou no mundo. Aí as pessoas chegam aí com a teoria da pré-existência e mistura isso, que fala, porque na palavra está falando que o pai não herdará, o filho não herdará o pecado do pai, não sei o que, e no final faz uma mistura de tudo, gente. E isso já aconteceu no passado, aconteceu na antiga aliança, aconteceu na nova aliança. Todo mundo vai pegar umas passagens isoladas para justificar a própria crença. Gente, isso tem até no satanismo, gente. Se vocês forem ver aí, eu já vi até doutrinas, né, de Satanás aí, eles usam João de novo nascimento e tal para falar coisas, as ideias deles. Então, assim, sempre vai ter gente usando as escrituras para justificar a própria crença. Então, lembra disso, o próprio Satanás tentou o Messias usando as escrituras, usando o Salmo 91 e tal, então sempre vai acontecer isso. Então, como que a gente sabe que a gente está no caminho que é da verdade, do espírito da verdade e não do espírito do erro? É no contexto geral das escrituras, é no contexto, já é entendendo todo o plano do Criador, e aí sim a gente vai conseguir interpretar as passagens como convém. Olha como o Criador é maravilhoso, gente. E quem é que tem o zelo de entender a Bíblia toda, de ler a Bíblia toda, meditar na Bíblia toda, sem ficar pegando os estudos aleatórios para justificar algo que crê? Quem é que tem esse zelo? Por isso que eu comentei aí, antes da gente crer em alguma coisa, primeiro nós devemos ler pelo menos a Bíblia umas 5 vezes inteira para fixar aquilo bem na nossa mente, porque aí quando a gente lê uma coisa, a gente vai lembrar de outra. Quando a gente lê, e aí o Espírito Santo vai nos fazendo lembrar de tudo que o Messias falou, de tudo que o Espírito Santo falou por meio dos profetas, e aí, gente, junta a nossa ação com o sobrenatural do Criador, e a gente vai caminhando na luz, e assim a gente vai se desenvolvendo de forma sadia na fé, sem ficar nessa loucura, porque, gente, assim, cada pessoa tem a sua medida de loucura e fantasias a respeito da Bíblia. Tem pessoas que falam coisas que às vezes eu fico pensando, gente, não é possível que uma pessoa dessa tenha esse tipo de pensamento, porque beira a loucura mesmo, gente. Imagina pessoas eruditas do mundo que sabem pelo menos ver o que é verdade ou que não é segundo os padrões humanos, vendo pessoas falando nada com nada, gente. É um mau testemunho da fé que você não tem noção. Gente, o Espírito Santo é o espírito da sabedoria celestial. As pessoas que têm o Espírito Santo, elas têm que olhar para a realidade e identificar a realidade mais do que as outras pessoas que estão cegas. Por quê? Porque elas conseguem ver, elas conseguem enxergar a realidade e o óbvio. Logo, elas têm que ter um olhar que enxerga uma coisa que o outro não enxerga. Isso não tem nada a ver com fantasias, fábulas, histórias, ilusões, gente. Tem a ver com realidade. É assim que o crente dá bom testemunho para o descrente. Fala assim, nossa, como que a pessoa viu aquilo e eu não vi antes? É isso. Agora, quando alguém chega e fala uma loucura que não faz nem parte da realidade, gente, o descrente vai olhar, gente, que pessoa doida, olha só. Nega até a realidade, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter esse discernimento para identificar o que é sabedoria e realidade e o que não é. E a Bíblia nos dá esse caminho. Por isso que ela é lâmpada e luz, mas desde que a gente interprete ela pelo Espírito Santo, com o espírito da sabedoria, com o espírito do discernimento e da inteligência e da sensatez, e não com o espírito das fábulas, da imaginação, gente. Não é? Então,
vamos entender aqui. Essas questões de falar que tem a pré-existência, que não tem pecado original, porque o ser humano não herda o pecado de Adão e tal, e faz aquela mistura toda, né, gente? Vamos separar as coisas aqui, tá? Quando a Bíblia diz aquela parte que os filhos não herdarão o pecado dos pais, aproveitando até para explicar esse conceito, era num entendimento que hoje as pessoas também estão ensinando como quebra de maldição. Tá vendo como a palavra ela derruba várias heresias de uma vezada só? Está falando em relação à quebra de maldição. Por quê? Porque existe versículo lá na Torá, né, que o Criador fala que visitaria o pecado dos pais nos filhos. Não fala isso? O povo da quebra de maldição usa isso daí de forma isolada. Aí uma coisa, tá vendo? Uma coisa vai para outra e no final, gente, quem acredita em quebra de maldição, às vezes também acredita em pré-existência, que se contradiz e assim vai, uma confusão só. Quando a gente entende o contexto e o plano do Criador que está unido na antiga aliança e na nova, a gente não cai nessas contradições, tá bom? Então, o que quer dizer ali? Entre os israelitas que passavam o conhecimento da Torá ali de forma oral e muitas vezes esquecia também, né, gente? Que não vai achando que israelita vivia a Torá certinha a vida inteira, não. Se vocês estudaram o testemunho, a Torá e o testemunho, a lei e o testemunho, a instrução e o testemunho, se vocês viram e meditaram no testemunho da Bíblia, vocês vão ver que várias vezes o que acontecia? O povo vivia conforme os próprios caminhos, não tinha profeta, não tinha lei, não tinha nada. Teve lá um dia que eles acharam o livro da lei, e aí quando foram ler o livro da lei, eles viram tanto que eles estavam desviados. No tempo que pegaram a arca, que os filisteus pegaram a arca da aliança lá, e o Criador mandou a arca de volta, e aí, né, como as pessoas tocaram na arca, morreram, eles ficaram com medo, Davi ficou com medo lá da arca, acabou deixando lá na casa de um sacerdote, e as pessoas não estavam fazendo os serviços do tabernáculo. Então, gente, teve, assim, épocas que as pessoas se afastavam e ficavam vivendo a Torá da forma como eles lembravam, como era passado de tradição em tradição. Eles viviam assim, né? Então, muito provavelmente, né, eles estavam vivendo com aquele ditado, porque em algum lugar fala, né, conforme o ditado, os filhos, se os pais comeram uva verde, os dentes dos filhos irão embotar e tal, porque era um ditado, era uma coisa que passou da tradição. Aí o profeta veio ensinar que não era assim, não era para eles ensinarem assim, porque os filhos não herdam o pecado dos pais. E isso se tratando o quê? Da condição do ser humano, gente. Tem nada a ver com o pecado de Adão. O pecado de Adão é outra coisa. Adão, ele caiu com Eva, e assim, o que aconteceu? Os olhos deles se abriram para o mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Os olhos se abriram, onde naturalmente, eles não viam, eles não tinham malícia, eles não tinham a impureza dos olhos. Com a queda, os olhos se abriram, eles passaram a ver as coisas com outros olhos, eles passaram a ver a nudez como vergonha, eles passaram a enxergar as coisas, passaram a sentir culpa, vergonha, todas essas coisas relativas à queda. Essa foi a morte, essa foi a corrupção que gerou a morte, gente. Se a gente morre, é consequência da queda. Agora, as pessoas chegam e falam assim, os filhos não herdaram o pecado dos pais. Então, eu pergunto para vocês, por que você morre, então? Como é que a morte entrou no mundo? Entendeu, gente? E aí, eu volto lá para o início. Que eu estava falando. É preciso entender o contexto de toda a palavra. E toda a palavra aponta para onde? Aponta o quê? Para pecado. O pecado é o ponto principal de toda a história bíblica. Se as pessoas tentam desviar disso, já é uma heresia. Então, o que acontece? Por causa do pecado, a maldição entrou no mundo, por causa do pecado, a morte entrou no mundo, todos herdaram, sim, a maldição do pecado. A terra foi contaminada com a maldição do pecado. Tudo isso, gente. Por isso que, se a gente se desvia desse entendimento de que o ser humano herdou, sim, a condição de pecador, que o ser humano não é bom,
que o ser humano tem a malícia nos olhos, só que, né, diferentemente, existe uma diferença, né, entre crianças e adultos, porque a criança, ela já tem a maldade, só que ela não faz isso com a consciência da maldade, entendeu? Por isso que a palavra também vai dizer que a estupidez, a fazer coisas erradas está ligada, a tolice está ligada ao coração da criança. Porque ela vai fazer, só que ela não tem barreiras morais. E isso também, né, gente, está em conformidade até com a ciência, porque o cérebro, o lóbulo pré-frontal da criança não está formado ainda. E é o lóbulo pré-frontal que é responsável pelo julgamento, para as pessoas entenderem o que é certo e errado. Segundo os padrões aqui da Terra, né, principalmente. Entendeu, gente? Então, é isso. Se a gente morre, a gente já herdou o pecado lá de Adão, ok? Cuidado com as heresias. Tudo isso que fala, a culpa é dos deuses caídos. Ai, a gente era bom, a gente era anjo, aqui estamos passando provação, porque a gente é bom. Tudo isso que aponta aí para um ensinamento, que a gente é bom, mas a gente precisa voltar para a nossa natureza divina, porque a gente tem o divino interior. Tudo isso aí, gente, é o mesmo pensamento do mundo. Simples assim. Simples assim. As pessoas tentando se eximir da questão do pecado. E o pecado é o quê? Em cada uma das pessoas, em cada um, não é nos outros, não é no Néfilim, não sei o quê. É em cada uma. Para que vem o Espírito Santo? Para convencer do pecado, principalmente, primeiramente, você. Vem para convencer do pecado. E do pecado do mundo, da justiça, que justiça? O que é certo, o que é errado, segundo a palavra. E do juízo, o que vai acontecer se as pessoas não aprenderem a justiça do alto. Pronto, gente, isso é a sã doutrina. Tá falando de fábulas? Tá falando de outras coisas? Não tá, gente. Se a pessoa conhece a sã doutrina, entende a sã doutrina, é uma evidência de que sim, os olhos delas estão abertos. Não é porque não conhece o não sei o que da pré-existência, porque não conhece, isso daí não é evidência de olhos abertos, tá? Porque até o povo lá da nova era, o judaísmo que não crê no Messias, que inclusive eles que inventaram essas coisas aí, eles que são cegos, eles creem nessas coisas. Tá bom? Agora, evidência de enxergar é entender sobre o pecado, sobre a justiça e sobre o juízo. Se entender a respeito disso, é uma grande evidência de que as escamas saíram sim dos seus olhos. Tá bom, gente? Por isso que a sã doutrina é o principal e a Bíblia está sempre falando a respeito disso. É sobre isso que tratou a antiga aliança e é sobre isso que trata a nova também. Tá bom? Veja o padrão, olha como é simples da gente identificar. Olha como é simples, não precisa nem estudar 300 mil livros. Só identifica, tá afastando do pecado? Tá querendo falar que não tem pecado? Tá afastando as pessoas do entendimento verdadeiro de que as pessoas são más e corrompidas? Então, tá cego. Provavelmente está indo no caminho errado. Tá buscando divindade em si mesma. Tá buscando uma virtude em si mesma. Ok? Prestem atenção nisso, porque aí vai ficar bem facinho de vocês identificarem o caminho da luz e o caminho da cegueira, tá bom? E do engano. O espírito da verdade e o espírito do erro, ok? O Espírito Santo vem para convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Lembrem-se sempre disso. O que fugir disso, provavelmente está vindo do maligno, tá ok, gente? Espero que vocês tenham entendido, que o Pai ilumine o entendimento de vocês, para que vocês enxerguem essas coisas de forma simples e clara, tá bom? E até a próxima, se o Altíssimo quiser. Tchau, tchau.